Fala pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é meu canal Crítica Marxista. Hoje vai ser a nossa nona aula do mini curso, né, sobre as crises econômicas. É a última aula com conteúdo novo, eu diria. Que hoje eu vou tentar matar as duas últimas escolas que ficaram faltando, o pessoal ali da Verde Critique e o pessoal da queda da tendência da taxa de lucro. Embora eu vou continuar com essa discussão pelo menos na aula 10, e aí na aula 11 vai ser um grande final, que eu falei que eu vou falar da história da crise estrutural. Mas hoje então é a última aula que eu vou trazer assim, um conteúdo novo. É a aula inclusive mais pesada do mini curso, é a aula que eu acho que teoricamente mais exigente. Então até se vocês estiverem com tempo, valeria a pena voltar lá na aula 1 e talvez na aula 3 do mini curso para dar uma conferida lá naquela história de composição orgânica do capital, diferença de taxa de lucro para taxa de mais valor, que essas coisas vão aparecer aqui. Mas, obviamente, você já viu essas aulas. Arrisca aí, fica aí comigo. Se começar a ficar ruim, volta lá e separa um tempinho para voltar lá na aula 1 e na aula 3. Antes de entrar propriamente, né, no conteúdo da aula, eu queria só dar uma sistematizada aqui. Eu ainda estou devendo aquela sistematização do Michael Roberts que eu apresentei no início acho que da aula 7. Eu vou voltar, a minha ideia é voltar naquela sistematização no início da próxima aula. Mas hoje aqui só uma sistematização em cima daquilo que eu já apresentei, né? Eu apresentei algumas escolas e a gente consegue fazer uma divisão assim bastante que simplifica, ajuda a gente a entender o que está acontecendo, né? Primeiro, para algumas escolas, a crise aparece como resultante, né, de movimentos lá na realização do valor, na distribuição do valor, da riqueza. Então a gente falou sobre a história da teoria da desproporcionalidade, aquela história da malocação de recursos, que eu falei que é muito comum entre os liberais, mas aparece também entre autores marxistas. Falei da história do subconsumo, teoria da profit squeeze, falei um pouquinho da financiarização, né, como que a financiarização aparece ali ligada à história do subconsumo, mas também eu falei dela junto com a história da desproporcionalidade, né, porque tem também aqueles autores que argumentam que a financiarização, o grande problema da financiarização seria que ela dificulta a boa alocação dos recursos. E aí tem um segundo grupo, né, dentro dessa minha divisão aqui, que vai tratar a crise como resultante ali de movimentos na esfera da produção da riqueza, na produção do valor. Então, na última aula eu falei do Robert Brenner e fiz menção à teoria da taxa decrescente de utilização do mesaros. Falei, né, que na aula 11 eu vou voltar a falar um pouco do mesaros, eu posso até retomar essa discussão. E hoje eu vou falar principalmente da crítica do valor e do grundricismo. Grundricismo é um nome que a gente utiliza aqui. Isso vai ficar até mais claro, né, ao longo desse vídeo. O autor não vai utilizar, obviamente, esse nome, mas vocês vão ver que é um nome que faz sentido, né, pelo que eles vão definir. Então, eu separo, embora eu acho que assim, a maioria das pessoas vão tratar o pessoal ali, os grundricistas, como mais alguns adeptos, né, à história da crítica do valor, da Verde Critique, né? Sempre que eu não pertenço a essa escola, né, eu não, mas eu li bastante, né, eu gosto de muitos dos autores, né, dessa escola, e sempre que você vai com a lupa, né, se aproximando, dá para ver diferenças, principalmente aqui no Brasil a gente tem autores, né, que se apropriam muito dos Grundrisse, mas não aderem à história da crítica do valor. Então eu resolvi fazer essa diferença aqui, mas já deixando claro que eu não sou um especialista, né, nesse movimento. E aí, por fim, a história da lei da tendência da taxa de lucro, que eu vou apresentar a parte mais difícil dela hoje, e aí na próxima aula, a parte mais teórica, né? E aí a próxima aula a gente vai para uma parte mais empírica, eu vou mostrar os dados, mostrar como que ela de fato apresentou essa tendência declinante. Então aqui, eu vou... Hoje, como é que vai ser a aula de hoje? Como eu falei, a aula vai ser bem teórica. Eu escolhi esse texto aqui do Machado, que ele vai defender, então, essa primeira versão da teoria da crise do Marx, que é a que eu estou chamando de grundricismo, que isso vai aparecer na sequência. E eu achei esse texto aqui muito bom, porque ele é um artigo, então vocês conseguem baixar até se vocês quiserem ler. A referência fica um texto só e é um texto muito didático. Eu tenho algumas críticas a esse texto, mas se aparecer alguma coisa que eu até pontuo,
mas é um texto muito didático, muito legal para conhecer essas diferenças entre o que seria então esse grundricismo e a história da queda tendencial da taxa de lucro. Então eu recomendo bastante esse texto aqui, mesmo tendo algumas discordâncias com o autor. E aí é até legal, né, que, amarrando, né, com essa sistematização que eu acabei de fazer aqui, eu nem lembrava que ele fazia a sistematização. Eu estava relendo o texto e eu vi que ele faz um movimento parecido, né? Ele fala o seguinte: as teorias da crise distinguem-se ainda quanto ao horizonte temporal de sua análise. Tradicionalmente, a teoria da desproporcionalidade, então aquela lá dos liberais, que eu falei da má alocação de recursos, a teoria da desproporcionalidade versa apenas sobre desequilíbrios que explicam o ciclo econômico. Então lembra também que eu falei aquela história do ciclo econômico, né? Fase ascendente, crise, fase declinante. E quanto a teorias do subconsumo e da sobreacumulação, então, por exemplo, Robert Brenner, ambas foram utilizadas para analisar tanto as crises periódicas quanto a trajetória secular da acumulação capitalista. Isso aqui vai ser o tema da nossa aula 11. Eu vou buscar esse conteúdo para mostrar, falar, aqui a gente está discutindo crises periódicas, crises ali dentro do ciclo econômico. E aqui a gente está falando de movimentos de longo curso. Então, naquele vídeo sobre a economia brasileira, eu gravei recentemente um vídeo sobre a economia brasileira, eu acabei de falar aí, eu fiz referência, por exemplo, um período de expansão dentro da espiral negativa, né, ou uma espiral negativa dentro da espiral negativa, é isso, você vê tendências, né, de longo curso, e aí mesmo ali dentro você vê o ciclo, né, ciclos econômicos. Então aqui agora vamos entrar no conteúdo. Ele, como eu falei, o Machado ele é um cara que está bem aderido, né, a essa história da Wertkritik, né, a primeira teoria das crises de Marx, né, que é o que eu estou chamando de grundricismo. E ele vai fazer, o artigo dele vai ser o seguinte: ele vai comparar essa primeira então teoria da crise com aquela que seria a segunda teoria da crise de Marx, que é da queda tendencial da taxa de lucro. E aí ele vai defender a primeira. Mas pra gente aqui, eu nem vou ficar discutindo muito se é a primeira ou se é a segunda que está certa, não vou entrar nessa discussão hoje. O ponto vai ser só esclarecer esses dois movimentos distintos aqui, então esse texto é muito bom para isso. Ele começa colocando o seguinte, né? É possível identificar a existência de uma versão anterior da teoria da crise marxiana. E aí ele cita até uns autores aqui, por exemplo, o Yap é um cara que eu conheço bastante, ele está bem aderido à Wertkritik. Os outros, pelo sobrenome eu não estou reconhecendo, mas pode ser até que eu conheça. Enfim, que tem sido frequentemente... Aí ele vai falar que essa primeira crise, teoria das crises do Marx, tem sido frequentemente escamoteada na literatura. Eu não sei se isso é muito verdade, porque eu conheço muitos autores, né, que trabalham com ela, né, então eu não sei avaliar. E aí ele vai adicionar: isso talvez se deva ao fato de essa teoria não ter sido alvo de uma exposição sistemática por parte de Marx, encontrando-se dispersa por diversos trechos, sobretudo dos Grundrisse, por isso que eu falo no Grundricismo, mas também nos manuscritos econômicos de 1861 a 1863. Eu honestamente, é só um parênteses aqui, eu não sei se de fato Marx construiu uma primeira teoria das crises e depois mudou. Eu não sei até que ponto que isso aqui de fato confere, né? Eu tenho a impressão de que o Marx ainda no Grundrisse estava extrapolando algumas tendências, viu o resultado, e aí no Capital, talvez ele já com o conteúdo mais já apropriado, né, com esse conteúdo apropriado, ele apresentou ela nos termos, né, da história daquela tendência da taxa de lucro, enfim. Mas também pra gente isso aqui não vai ser um grande ponto de discussão aqui. Eu estou comentando assim, que vocês saibam que tem essa polêmica, essa história. Mas então, seguindo com ele. Ele vai colocar, então, aquela que designarei por primeira versão da teoria da crise postula a diminuição absoluta do trabalho vivo envolvido no processo de produção imediato e a consequente queda da massa de mais-valia social. Eu também falei isso aqui nos vídeos anteriores, né, que nesse vídeo aqui a gente ia falar desse caso aqui extremo, né, que é a eliminação do trabalho vivo. Então a primeira teoria, que ele está chamando a primeira versão, a primeira teoria das crises do Marx, é essa, que vai postular a completa eliminação do trabalho vivo no processo produtivo, ainda dentro do capitalismo. Então,
Só para complementar aqui, que aqui nesse primeiro ponto aqui, ele está trazendo, né, ele falou, né, que é uma teoria muito escamoteada, então ele está mostrando, né, defendendo alguns pontos que para ele, são fundamentais, né, para ele discutir essa primeira versão. Então essa história, né, da eliminação absoluta do trabalho vivo, e aí ele traz também esse segundo ponto, né, que na ótica do Marx, a mais-valia relativa também possui limites históricos. Só para lembrar, eu comentei um pouquinho disso na primeira aula, né? Quando a gente fala, né, dos limites da mais-valia absoluta, que é a mais-valia absoluta é aquela lá que a gente mexe na duração da jornada de trabalho, né? Então tem um limite temporal, né? Um dia só tem 24 horas, você não vai conseguir fazer uma jornada de trabalho de mais de 24 horas, e tem os limites físicos, culturais, né? Hoje não é mais, até pensando, socialmente aceito você fazer uma jornada de trabalho de 12 horas. Quando as pessoas veem isso claramente, falam, nossa, olha que absurdo, tal. E aí, pô, uma jornada de 18 horas. Não tem fisiologia, né? Que não tem trabalhador que aguente isso. Então, a jornada, a mais-valia absoluta, sempre apresentou esses limites claros, né? O que ele argumenta aqui é que a mais-valia relativa tem limites também. E isso está no Marx. O que de fato eu acho que está mesmo. Dando sequência, né? Embora represente uma posição minoritária, aqui eu gosto dessa passagem. Embora represente uma posição minoritária, vários autores defendem que a chamada terceira revolução industrial, associada à tecnologia microeletrônica, impõe uma ruptura qualitativa. Doravante, o trabalho vivo não vê simplesmente a sua força produtiva aumentar, mas é gradualmente expulso do processo de produção imediato, devido supérfluo em virtude do desenvolvimento técnico, tecnológico e científico faraônico, né? E aqui ele cita outros autores, por exemplo, Robert Kurz, que também é um cara muito aderido, né, um dos pais da Bert Critique, se não o pai, né? Mas é interessante essa discussão aqui, né? Porque, por exemplo, aqui ele ainda está falando da terceira revolução industrial. E hoje a gente está falando de quarta revolução industrial e a gente ainda está discutindo essas tendências aqui. Então, de fato, essas tendências existem. A terceira revolução industrial, de fato, o que ele está chamando de terceira revolução industrial, né? Quando a gente olha ali nos anos 70 para os anos 80 na indústria automobilística, antes disso em outros setores, né? Há de fato uma grande expulsão e força de trabalho, né, do processo produtivo. Agora, amarrar isso com uma eliminação absoluta dentro do capitalismo, eu acho um negócio assim que gera algum estranhamento por questões que eu posso até comentar em outros vídeos, né? Mas o ponto aqui que eu acho interessante é ver que ele está falando isso da terceira revolução industrial. Hoje, a gente vai encontrar autores falando isso da quarta revolução industrial, né? Então vejo que é um problema, né? É uma história que vem se repetindo, né? E nunca atingindo esse ponto. O que não quer dizer que ela não está atingindo outros pontos. A gente vai ver isso lá na parte da lei da tendência da taxa de lucro. Mas dando sequência, né? Visto que o trabalho é a única fonte de mais-valia, é exatamente essa questão aqui que eu discuti lá no vídeo anterior, né? Que aí eu chamei o pessoal para esse vídeo aqui. Visto então que o trabalho é a única fonte de mais-valia, o desenvolvimento estratosférico das forças produtivas promovido pelo capitalismo comporta uma contradição fundamental, porquanto torna gradualmente supérfluo o dispêndio de força de trabalho humana. O progresso técnico-científico abole o trabalho, o fluido vital do capital. Por que o trabalho é o fluido vital do capital? Né? Porque o trabalho é o que gera o valor e o mais-valor. Né? Na lógica capitalista, as máquinas, né, elas não geram um valor novo, elas geram mercadorias, né, mas elas não geram mais valor novo, apenas transferem aquele valor que já existia, né? A gente discutiu isso lá nas primeiras aulas. E então, na medida em que você vai eliminando trabalho, né, trabalho vivo, você vai eliminando então a geração você vai diminuindo a geração de valor de mais valor. E aí então começa a achatar, né, o espaço em que as empresas conseguem acumular lucro. A eliminação do trabalho vivo torna virtualmente impossível. De onde que eu tirei supérfluo? Né? Torna virtualmente impossível a produção de mais-valia. Pelo que o único resultado possível é uma massa de mais-valia continuamente decrescente. Então, aqui veja que ele está falando, eu devia até ter grifado, né? Mas vocês têm que prestar muita atenção que ele utiliza o termo massa. Então, é a massa de mais-valia, é a massa de lucro. E quando a gente está discutindo a história da queda da tendência da taxa de lucro, a gente vai estar falando em taxa.
Lembra que a massa é diferente da taxa. A massa de mais valor pode aumentar, enquanto que a taxa de lucro pode estar diminuindo. Imagina, em termos muito pobres, né, mas dá para passar a mensagem. Imagina que você fez um bolo. Você tinha que dividir aquele bolo em 4 pessoas. Você faz um bolo 10% maior, mas você vai ter que dividir aquele bolo em 8 pessoas. Então, no segundo caso, por mais que o bolo tenha aumentado, o pedaço para cada um vai ser menor. Para cada uma das pessoas que vai comer o bolo, né? Então, é isso que está em jogo aqui. Há um aumento, né, da massa de mais valor, mas há uma diminuição, né, da taxa de lucro, né? No caso aqui do pedaço de bolo que cada um vai receber. É essa discussão aqui que ele está falando. Ele vai argumentar que na primeira teoria das crises, né, ou na teoria que eles estão defendendo, o que acontece é uma diminuição da massa de mais valor e, portanto, da massa de lucro. A história daquela tendência da taxa de lucro argumenta que é uma diminuição da taxa de lucro e que pode, inclusive, vir em alguma medida com o aumento da taxa de mais valor, mas de novo, é uma discussão bem embolada, né? Porque, veja, você pode ter um aumento, né, da taxa de mais valor, mas numa medida em que você precisa de muito mais capital sendo investido. Então, de novo, é aquele caso do bolo. Aumenta muito o número de pessoas que vão comer daquele bolo. Mas voltando aqui então para a passagem, né? Neste contexto, o colapso do capitalismo deve ocorrer com a força inevitável de uma lei natural. Então, com isso aqui eu concordo absolutamente. Se a gente chegar a um ponto em que não tem mais trabalho vivo no processo produtivo, o capitalismo acaba. Mas acho que o ponto é, o capitalismo acabaria antes de chegar a esse ponto, porque antes disso a gente estaria vivendo uma situação absolutamente disruptiva com a lógica do capital. Não quer dizer que necessariamente a gente avançaria para uma ordem social mais amigável para o desenvolvimento humano, né? Mas você teria que já ter saltado para uma nova lógica de organização social não mais pautada, né, na venda da força de trabalho. Então, o que eu argumento aqui é que a gente está, eu acho, vou mostrar uns dados, que eu acho que a gente ainda está muito distante disso, né? Talvez não seja nenhum movimento, algo que o capitalismo caminhe para esse nível aqui. Veja, então, o que eu estou querendo apontar aqui, né? Que aqui ele está fazendo uma discussão teórica, bastante diferente do Brenner, é bastante diferente daquilo que a gente vai fazer na próxima aula, que vai ser uma discussão mais empírica, mais em cima daquilo que já aconteceu, daquilo que está acontecendo. Aqui, eles buscam, né, algumas tendências que o Marx traz, principalmente lá nos Grundrisse, e trazem aquilo para a realidade, né? Então, há uma questão entre movimentos, né, que a gente faz meramente intelectivos, né? Falando, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa, né? E aí a gente pensa, né, quais seriam os resultados do se acontecer tal coisa, de discutir aquilo que de fato está acontecendo e aquilo que já está acontecendo em resposta aos acontecimentos. Mas então, vamos caminhando aqui para fechar o vídeo de hoje. Eu vou responder, trazer algumas questões, né, que vão ser até importantes para a gente pensar depois daquela tendência da taxa de lucro, né? Se o fundamento, né, do lucro na dinâmica capitalista é o trabalho vivo, né? Por que os capitalistas aumentam a composição orgânica do capital? Aumentar a composição orgânica, lembre, é aumentar a relação de substituir trabalho humano por máquina, trabalho vivo por máquina. Então por quê? Por que os capitalistas fazem isso, né? Aqui ele coloca o seguinte: o funcionamento da concorrência intersetorial, então os capitalistas ali intersetorial, mas intersetorial também. Os capitalistas ali que estão no mesmo mercado, né, tem que disputam, né, para vender a mercadoria mais barata, para colocar a mercadoria mais barata, né, lá na prateleira do supermercado e tal. Então, significa que os capitais mais eficientes, ou seja, os capitais com custo de produção inferiores à média setorial, oferirão sobrelucro temporário, enquanto as suas técnicas de produção favoráveis não se disseminarem pelos outros concorrentes. Na prática, há uma transferência intrasetorial de mais-valia dos capitais menos eficientes para os capitais mais produtivos. Então, o que ele está explicando, né? O capitalista que se torna mais eficiente, então que consegue empregar mais tecnologia, né, fica mais eficiente, ele vai roubando, né, se apropriando de mais valor que é gerado em outras fábricas.
dando sequência ainda, né, a essa discussão, em suma, são as empresas com maquinaria mais desenvolvida aquelas com a maior composição orgânica do capital que triunfam na concorrência capitalista, apesar de serem aquelas que menos contribuem, paradoxalmente, para a massa de mais-valia social. Então veja, as empresas que têm o maior taxa de lucro podem ser as empresas que geram menos mais valor, né? Isso é bastante frequente até. E aí a gente chega então na tendência declinante da taxa de lucro. Que a consequência disso por um lado, os capitais inovadores, em especial aqueles que investem na automação, obtêm um sobrelucro temporário e aumentam, portanto, a sua taxa de lucro individual. Por outro lado, no longo prazo, o resultado da difusão da automação para a economia é a eliminação progressiva do trabalho vivo, o aumento da composição orgânica do capital, que é a correspondente diminuição da massa de lucro social e da taxa média de lucro. Então veja que aqui ele trouxe a história da tendência, né, declinante da taxa de lucro e o ponto que ele defende, né? Então ali, por exemplo, no final ele coloca, na última linha ali, né, taxa média de lucro, mas juntamente com isso ele coloca a diminuição da massa de lucro social. Como eu já comentei, a taxa de lucro pode diminuir independentemente da diminuição da massa de lucro social. Ele utiliza também o termo eliminação progressiva. Não sei se a gente vai chegar no termo da eliminação absoluta, mas essa eliminação progressiva já vem acontecendo. Eu vou trazer vários dados na próxima aula que vão mostrar isso. Então veja, o que eu tentei trazer aqui, né? Eu tentei juntar essa discussão, né? Porque essas duas escolas elas caminham na mesma direção. A diferença é que o pessoal ali que vai ficar na tendência declinante da taxa de lucro tem algumas dúvidas de que a gente vai chegar a esse ponto de eliminação absoluta. Por quê? Eu vou até discutir isso também nas próximas aulas. Eu tenho discutido muito naqueles vídeos de desenvolvimento tecnológico, né? Chega um ponto que começam a ser criadas barreiras na economia mesmo, barreiras reais, que geram desincentivo para que os gestores do capital, os capitalistas, sigam investindo em desenvolvimento tecnológico. A história da financiarização mesmo que eu comentei, ela já aparece no momento em que grandes recursos, né, grandes fatias de capital, que antes eram destinadas, né, para o desenvolvimento tecnológico, são sugadas, né, são destinadas para a especulação financeira. Por que isso acontece? Porque a taxa de lucro já atingiu um nível tão desinteressante, se comparado, né, com os ganhos prometidos, né, pela especulação financeira, que já é menos interessante você continuar investindo em desenvolvimento tecnológico, então continuar ali brigando dentro da produção real do valor, em comparação com você pegar aqueles recursos e seguir especular em bolsa, fazer shadow bank, todas essas práticas mais especulativas, operações de hedge. Estou devendo até um vídeo para discutir mais essas atividades especulativas, né? Mas então o ponto é esse. Eu acho que eu acabei aqui os trechos que eu tinha trazido, né? Aqui então a moral da história que eu queria trazer aqui é dividir então essas duas escolas, né? Você vê que é uma mesma tendência dessa eliminação da força de trabalho, né, do trabalho vivo e aumento da composição orgânica do capital, então a incorporação de tecnologia no processo produtivo. Então, nesse ponto, essas escolas se aproximam, mas elas vão se afastar na medida em que o pessoal da Verticritique, os comunicistas, vão pensar mais nessas tendências. Então, é uma discussão muito mais teórica, né, do que empírica, enquanto que o pessoal da queda da tendência da taxa de lucro vai se ater mais ao que já aconteceu. E aí a gente pode discutir, aqui num plano teórico, mais especulativo, se essa tendência identificada pelo pessoal aqui da Verticritique e tal, pode de fato se manifestar no capitalismo. Então veja, até hoje não há uma... o que eu quero dizer é o seguinte, né? Teoricamente, a história da Verticritique ela não encontra nenhum problema lógico de encadeamento. Ela talvez encontre essa dificuldade na prática, empírica, né? De fato acontecer isso. É aquela história, a diferença, né, de lógica, de fazer teoria e fazer discutir aquilo que de fato está acontecendo, né? Mas então é isso. Na próxima aula eu vou voltar com
uma aula dedicada, né, principalmente à história da queda da taxa de lucro, mas em cima de dados. Então, eu vou trazer vários dados que mostram como que a taxa de lucro caiu, essa questão, né, da evolução da taxa de mais-valia e tal. E aí, na última aula do minicurso, eu vou fechar com aquela discussão. Crises periódicas, crises seculares, crises estruturais, né? E ali que eu estou prometendo que a discussão é com a teoria, né? As contribuições do mesários. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.